Muito bom, primeiro. Continuamos com o setor A, apostila 2, tá? Segundo bimestre, setor A. Síntese da proteína, visão geral. Então, nós vamos fazer uma fala ainda como se constrói, a partir ainda da síntese da proteína, como se constrói uma proteína. Professor, lá no ribossomo. Claro, lá no ribossomo. O ribossomo é a estrutura, é a organela, não é? Cuja finalidade é fazer a proteína, a síntese da proteína. Quem determina como será a proteína? O DNA. Como ele não pode ir pessoalmente, não é? O próprio DNA, porque ele nunca sai do núcleo. Ele é a base da construção dos cromossomos, então ele não pode sair. Quem ele manda? RNA mensageiro. O RNA mensageiro é como se fosse um trenzinho e cada vagãozinho um códon. Cada códon, 3 bases, legal. Aí o trenzinho, o RNA mensageiro, vai, procura o ribossomo, se encaixa na parte inferior, de modo que os seus 2 códons fiquem exatamente sobre os sítios A e P. Esses sítios, esses tubos, embaixo está o códon. Quem vai chegar? O RNA transportador. O RNA transportador tem um anticódon, que deve combinar com o códon. Então, se o códon é C, 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 o anticódon tem que ser G, 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 para combinar, não é? Códon e anticódon devem combinar. Lembrando que no RNA não tem T. No lugar de T, U. U de uracila ou uracil. Muito bom. Professor, aí vai montando, o transportador vai trazendo os aminoácidos na ordem certinha, porque o códon vai entrando, o anticódon vai chegando, o códon vai entrando, o anticódon vai chegando e vai montando a proteína, que é uma sequência de aminoácidos. Eu gostaria que você olhasse na página 286, mas não é para te assustar não, tá? Você não precisa saber de cor os 20 tipos de aminoácidos. Professor, eu estava lendo um livro, principalmente a área da nutrição. Se alguém aí pensa em fazer nutrição, aí sim, legal conhecer os aminoácidos, né? Como se formam as proteínas, porque são muito importantes, né? E você na dieta alimentar, que você vai cuidar das pessoas, né? Dos atletas, né? Atleta quer muito músculo, né? Para poder ter vigor físico, para poder estrutura muscular. Então você vai ter que trabalhar, inclusive, com os tipos de aminoácidos, quais os alimentos específicos. Aí até você conhecerá alguns, né? Isoleucina, fenilalanina, triptofano, serina, enfim, tem uma tabela com os aminoácidos, com os nomes dos aminoácidos, inclusive suas 3 primeiras letras, para até facilitar, né, o nosso trabalho. Professor, vou ter que decorar? Nem pensar, não existe, isso não é pedido, isso está combinado no vestibular, que se a gente cita, a gente mostra, faz a tabela, o ângulo, né, muito cuidadoso, criou uma tabelinha para você e tal, e até relacionou, né, qual transportador leva o quê, né, qual transportador leva qual tipo de aminoácido. Tá? Então, se você souber o códon, você sabe o anticódon, lógico que você sabe o aminoácido que está lá em cima, certo? Se você sabe o códon, códon são 3 bases do mensageiro. Se você sabe o códon, vamos pensar assim, GGG, 3 iguais, GGG, só pode entrar o anticódon CCC. E aí você olha, CCC, qual será o aminoácido transportado pelo CCC? Aí você vai na tabelinha e vê qual é o aminoácido correspondente. Dá até para fazer esse exercício, é até interessante. Professor, mas não precisa saber de cor. Não precisa saber de cor. O vestibular jamais vai pedir cite 10 tipos de aminoácidos. Não. O que ele pode perguntar é quantos são. São 20. Alguns cientistas, alguns autores falam em 22, outros falam em 23. Porque há pequenas microvariações que hoje são conhecidas que podem alterar esse número. Mas se você olhar o seu material mesmo, fala dos 20 aminoácidos, divididos em essenciais e não essenciais. Essenciais, a gente não consegue fabricar, eles têm que vir através da alimentação. Não essenciais, o nosso metabolismo consegue fabricar, não é? Eles não são essenciais justamente porque eu os fabrico.
né? Nosso metabolismo consegue fabricá-los. Muito bom, então relacionamos a ideia de um gene, uma enzima, uma característica. Essa é a grande ideia da teoria, um gene, uma enzima, né? Que é muito importante, legal, porque você já tem uma noção de aminoácidos, você agora relaciona, né, que esses aminoácidos são transportados, né? Aminoácido é a base da proteína, proteína que vai virar enzima, ou material estrutural, ou anticorpos. Então, quem transporta os aminoácidos? RNA transportador. Ah, ele transporta qualquer um, ele pega ao acaso e vai levar. Não. Cada transportador transporta o tipo certinho de aminoácido. Certinho. Até você tem nessa tabelinha, dá para saber. Não é? GGG transporta qual aminoácido? AGT. Opa, AGT nunca. Não tem T, né? AGU, qual é o aminoácido? GCU, qual é o aminoácido? Perfeito. Cada anticódon que vem no transportador traz o seu aminoácido específico. Não é? Ele só entra se códon e anticódon combinarem. Então, se tem um códon GCG, vai entrar um transportador CGC. Maravilha, para fazer a combinação códon e anticódon. Então, os aminoácidos entram na ordem certinha. Professor, e se trocar a ordem dos aminoácidos? Muda a proteína. Muda a proteína? Muda a função. Muda a característica. Perfeito? Então, por isso que é importantíssimo. Não é? E quem comanda tudo é o DNA. O DNA sabe tudo. Sabe a sequência certinho. Os seus genes ou cistrons. Quando ele faz transcrição RNA mensageiro, cada gene ou cistro vira um códon. Lá no ribossomo, o códon vai permitir a entrada do transportador, trazendo o aminoácido certinho. E aí forma a proteína exata que você precisa. Aí sim, bacana, né?